pós-experiência dos discípulos de Emaús. Jesus ressuscitou, algo novo está acontecendo. E, seguramente, se para nós hoje não é fácil falar e entender sobre a ressurreição, muito mais ainda a época do Senhor, pois eles tinham assistido, visto o seu mestre, o seu Senhor, morrer numa cruz. E a morte de cruz significava o fim, significava que até mesmo Deus havia se esquecido do crucificado. Mas, para ajudá-los na época, o texto diz, Jesus começa a cooperar para que a inteligência dos discípulos se abra e eles então comecem a entender as Escrituras que falavam da ressurreição como promessa, e Escrituras que agora estavam sendo realizadas, cumpridas. Então Jesus faz tudo isso para que eles entendam que Ele não é uma alma penada, Ele é o Senhor, aquele mesmo que estava na cruz, é agora o mesmo, só que ressuscitado. De modo que ao longo da Páscoa, serão 5 semanas, 50 dias, até a festa de Pentecostes, nós iremos ver 3 movimentos. O primeiro movimento, justamente a igreja, por meio das Escrituras, nos apresentando textos sagrados que nos ajudem a entender a fé da igreja na ressurreição. Quando alguém falece, estamos tristes, sentimos dor, saudade, mas a fé ilumina aquele período tenebroso e pouco a pouco vamos saindo, iluminados pela fé. Então este é o primeiro momento dentro da Páscoa. Neste primeiro momento dentro da Páscoa, nós vamos ver muita figura de Pedro, com seus discursos, falando que eles são testemunhas e que por isso a nossa fé apostólica, os apóstolos transmitiram. Jesus termina dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. O segundo momento, muito importante, nós vamos observar a figura de Pedro sendo cada vez mais perceptível como o primeiro papo, como chefe, e nesse momento teremos também a figura de Paulo. Antes Saulo, o que perseguia, agora Paulo, o que faz adesão ao Senhor e começa o anúncio do Evangelho. Nesse segundo momento, então, vemos o Evangelho sendo anunciado primeiro aos judeus, alguns aceitam, outros não, e com Paulo, dada a rejeição de alguns judeus, Paulo anuncia para povos que não são judeus, são os chamados gentios. E o terceiro ponto, que nós vamos ver mais ao final do tempo pascal, será a preparação para a festa de Pentecostes. Ou seja, os textos vão nos ajudar a entender que nós aguardamos em Cristo a revelação da terceira pessoa da verdade. E aí nós contemplaremos que em Cristo Jesus o Pai nos foi revelado, não está mais distante, está próximo. O Filho se dá a conhecer como sendo o Senhor e Salvador, e o Filho irá, quando voltando para o Pai,
o Espírito Santo, que precisaremos dele agora para sempre, para entender qual a vontade do Senhor. Então vamos pedir a Cristo Jesus que, assim como ele ajudou a abrir a inteligência dos discípulos daquela época para entender as Escrituras, o mesmo Jesus nos ensina hoje a abrir nossa inteligência e o nosso coração para contemplar e entender as Escrituras e, em especial, para que sejamos suas testemunhas onde quer que estivermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então apresentar ao Senhor nossas preces, nossos pedidos. Nossa resposta será: iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. É do Senhor a luz de Cristo, Para que, com o auxílio dos ministros ordenados e leitos, os fiéis cristãos se abram sempre mais à compreensão das Sagradas Escrituras. Oremos. é do Senhor a luz de Cristo, Para que as vítimas da violência encontrem nas autoridades públicas o emprego com soluções eficazes para a promoção da paz. Oremos. iluminai no Senhor com a luz de Cristo, Para que nossa comunidade faça verdadeira experiência de encontro com o ressuscitado nas ações litúrgicas. Oremos. iluminai no Senhor a luz de Cristo, Vamos pedir ao Deus que nos prepare para já amar e acolher o escutado. Não sabemos. O pessoal pergunta, Padre, quem vai ser prefeito? O que eu sei é que ele já deve ser amado por mim. Então vamos pensar para que assim que Deus sempre agir, Tá tudo ok. ele possa agir novamente, dando à igreja um Papa que nós necessitaremos. Que o mundo veja em nós o exemplo de homens e mulheres que amamos o Santo Pai. Peçamos iluminação do Espírito para os cardeais que dentro de alguns dias estarão no contato, para que em consenso estejam abertos à força do Espírito e que consigamos, no tempo de Deus, contemplar apenas a porta, que certamente deverá receber de nós todo amor, todo respeito, todo carinho, nós nos pedimos. iluminai no Senhor vosso Espírito. Ouve, ó Pai, os nossos pedidos que foram feitos em nome de Jesus, teu Filho, convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa